Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar o último versículo do livro de Moroni, capítulo 10, versículo 34. Encerra aqui a designação da semana. Mas não se engane, amanhã a gente tem outro estudo, tá bom? Porque a gente vai completar a semana, então amanhã eu também estou preparando uma mensagem bem legal dentro da designação aqui, tá bom? Então não perca. Mas hoje sim, encerraremos aqui a designação. Moroni, capítulo 10, versículo 34. O último versículo nós vamos ler aqui, tá bom? Quero agradecer a Suzana, né? Mandou um Feliz Natal para mim. Mandou outra mensagem mandando um Feliz Natal a todos do grupo aqui também, tá bom? Que participa do estudo diário. Gratidão. Eu vou ler uma das mensagens aqui. Essa aqui quem escreveu é a Marli Vieira Alves. Ela escreveu assim: Bom dia, irmão Vanderlei. Hoje fui a primeira, ou seja, a primeira a fazer o comentário aqui, né? Talvez ela esteja falando que foi a primeira até mesmo a assistir o vídeo. Ah, Estamos chegando ao final desse estudo, né? E confesso que, ao meu ver, ao ver o fim, né, depois do versículo tem a palavra fim, né, encerrando ali o livro, bateu uma saudade. É bom que podemos começar, né, de novo o estudo, mas o estudo em conjunto a gente vai sentir falta, o estudo da gente fazer junto. O livro de Mormon nós devemos ler sempre, todos os dias sempre, né, independente do estudo que a gente for ter, que nem ano que vem agora já vamos entrar em doutrina e convênio. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui o manual, tá bom? Esse aqui já é o manual físico aqui do Vem Segue-me. Para uso da casa e na igreja, que diz: viver, aprender e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, semana que vem, segunda-feira, a gente já começa a fazer o estudo sobre o Natal, tá bom? Então, a gente vai trazer todo dia uma mensagem do Natal, a designação da próxima semana. E quando for a outra semana, nós já vamos entrar nesse manual aqui, só que nós não vamos começar por Doutrina e Convênio, capítulo 1, né, a seção 1. Aqui tem aqui a primeira parte que nós vamos começar. Deixa eu ler aqui o título: A Restauração e a Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Então é como uma palestra. Então a primeira semana nós vamos estudar como se fosse uma palestra. E na segunda semana, então, que a gente começa o estudo de Doutrina e Convênio, seção 1. Né? Aqui a designação, então a gente vai começar no dia 30 de dezembro. Então a gente vai estudar dia 30 de dezembro, dia 31, né? Dia 30, dia 31 de dezembro, já entrando ali em janeiro, até o dia 5, que é a primeira designação aqui, tá bom? Então, se você ainda não tem o seu manual físico, tá bom? Pega lá com o bispado, eles devem ter. Então, dado apresentado já aqui o manual, vamos lá para o nosso estudo aqui. Gratidão, Marli, né, pela sua mensagem, a Suzana, todos vocês aí pelas mensagens de vocês. Então vamos lá. Moroni, capítulo 10, versículo 34. Aqui é a despedida, né, as últimas palavras de Moroni. E aqui, então, ao se despedir, encerrando o registro, ele diz o seguinte: E agora me despeço de todos. Logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornam unir-se, ou seja, a ressurreição, né? A ressurreição é a união do espírito e o corpo novamente, a unir-se. E eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Então, aqui, né, é muito bom ver que Moroni está se despedindo, dizendo que vai se encontrar conosco no agradável tribunal de Cristo. Tenho certeza que vai ser agradável para ele, e eu preciso me esforçar para que seja agradável para mim também. Então, preciso viver o Evangelho tal como estudar ano que vem. Esse manual aqui, né, vai nos ajudar, porque aqui fala sobre viver, aprender e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se a gente estudar ano que vem, também a gente vai estar se preparando para a segunda vinda de Cristo e também para entrar aí no agradável tribunal de Cristo, conforme Moroni ele menciona aqui. Então essas foram as últimas palavras aqui de Moroni, e ele encerra, né, o registro aqui. Então o que eu decidi fazer hoje? Pegar algumas pessoas aqui, alguns profetas que fizeram uma despedida.
as suas últimas palavras aqui quando eles estavam encerrando. Essa foi de Moroni. Aliás, curioso, né? Moroni ele encerra esse registro 3 vezes. Primeiro, ele está terminando o registro do pai dele, o pai dele passa o registro para ele, está concluindo ali, e aí ele faz uma despedida ali, né? Ele se despede da gente, tá bom? No livro do pai dele ali, Mormon. Depois ele arruma espaço nas placas, ele consegue fazer placas, e aí ele faz um resumo do livro de Éter, e também no livro de Éter ele faz novamente uma despedida, né? Lá no capítulo 12, né? A gente pode observar que no capítulo 13 de Éter, ele fala, agora eu vou concluir a história, né, dos Jareditas aqui, e continua a falar da história deles. Então, no capítulo 12, ele faz as últimas palavras dele, despedindo, ele pensa que não vai mais escrever. Mas ele consegue minério, faz mais placa, e aí ele lança aqui o próprio registro dele, que é esse aqui, o livro de Moroni, né? E hoje nós lemos aqui o último versículo. Então, interessante, né, que ele se despede aqui várias vezes. 3 vezes ele se despediu aqui no livro do pai dele, no resumo que ele fez do livro de Éter e no próprio livro dele aqui, eu achei interessante. Vamos lá aqui pegar a despedida dele em Mormon, capítulo 9, versículo 36 e o 37, né? Moroni, pensando que não iria escrever mais, ele diz assim: eis que essas coisas que desejo em relação a nossos irmãos, sim, mesmo a restauração de seu conhecimento de Cristo. Ele está falando dos lamanitas, né? Ele chama ali os lamanitas de seus irmãos, apesar de serem os inimigos, de terem matado o pai dele. Ele é um amor imenso aqui. Tal pai, tal filho, né? Mormon também chamava os lamanitas ali de seus irmãos. E aqui ele fala que esse registro vai ajudar eles a terem conhecimento de Jesus Cristo, tá bom? E aí ele continua. Então, de acordo com as orações de todos os santos que viveram na terra. Aqui ele está se referindo aos profetas que pediram para que Deus preservasse esse registro para abençoar gerações futuras. Então, o surgimento desse livro cumpriria essa promessa aqui. E permita ao Senhor Jesus Cristo que suas orações sejam respondidas de acordo com sua fé. E que Deus, o Pai, lembre-se do convênio que fez com a casa de Israel e abençoe-os para sempre, mediante a fé em seu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então ele finaliza lá, né, pensando que já iria finalizar no livro do pai dele, mas depois, conforme falei, ele escreve mais no livro de Éter e também no próprio registro que ele fez aqui. Para Moroni, é muito importante as pessoas saber por si só que esse registro é verdadeiro. Ele dá ênfase em todas as despedidas dele ali, né, inclusive no capítulo 10 de Moroni, ele dá uma ênfase a perguntar a Deus, a buscar a Deus, para saber a resposta, né, que esse registro ele é verdadeiro. Vamos lá aqui. Por que é tão importante, né? Eu fiquei imaginando, por que é tão importante saber por si só que o registro ele é verdadeiro? Eu me lembrei aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz: e digo isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aqui então, Paulo, ele fala de pessoas que seguem outras pessoas. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, tinha essa confusão ali no começo, né, na igreja ali, quando Paulo ensinou. E aí, então, Paulo fala, não, nós somos de Cristo, né? A gente pode, sim, ter líderes como modelo, né? Paulo ensina isso, por exemplo, Paulo incentiva em outro capítulo, dizendo que nós devemos ser imitadores dele. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, observe que nós podemos imitar a Paulo, assim como ele imita a Cristo, né? Aliás, atributos e qualidade que nós vemos em outras pessoas, nada mais é do que a pessoa ter se aperfeiçoado ou ter as qualidades de Cristo, tá bom? Seja um grau menor ou maior não dá para ter, né? Ou um grau muito parecido ali com o de Cristo,
ou mesmo qualquer qualidade. Quando nós admiramos uma pessoa por conta da qualidade dela, aquela qualidade vem de Cristo, tá bom? Então, aqui Paulo fala, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Aqui deixa um desafio, né, que nós podemos sim seguir os nossos líderes, admirá-los, né, mas conforme Paulo falou, é Cristo. Ninguém foi batizado por conta de um líder da igreja, mas por conta de Cristo. Nós fazemos convênia com Cristo, tá bom? E também Paulo deixa bem claro aqui, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A partir do momento que Paulo deixasse de seguir Cristo, né, nós não teríamos que ter ele como uma referência para seguir a Deus, tá bom? Então é isso. Então vamos continuar aqui, eu peguei aqui outras despedidas. Eu peguei a despedida aqui de Nefe, também lá em 2º Nefe, capítulo 33, versículo 12 em diante. Veja só como foi a despedida de Nefe aqui, as últimas palavras dele. E ora o Pai em nome de Cristo, para que muitos de nós, se não todos, sejam salvos no seu reino, no grande e último dia. E agora, meus amados irmãos, todos os que são da casa de Israel e todos os confins da terra, falo-vos com a voz de quem clama do pó. A Deus, até que chegue aquele grande dia, ou seja, o dia do juízo final, né, se encontrar no tribunal de Cristo. E vós outros que não quereis participar da bondade de Deus, nem respeitar as palavras dos judeus, nem tampouco minhas palavras, nem as que sairão da boca do Cordeiro de Deus. Eis que eu vos dou um eterno adeus, porque essas palavras vos condenarão no último dia. Anteriormente aqui, Nefe estava falando sobre o registro, né, que teria a Bíblia, e que muitos recusariam também o livro de Mórmon, né? E aí ele faz esse paralelo entre os dois aqui, os dois registros, e aí ele fala aqui um eterno adeus, né? Porque são as palavras de Cristo. A pessoa não pode aceitar uma palavra e não aceitar a outra. E diz aqui, porque o que eu selo na terra será apresentado contra vós no tribunal, porque assim ordenou o Senhor e devo obedecer. Então, essa foi a despedida, né, de Nefe aqui. Eu gosto também da despedida do irmão dele, Jacó. Vamos ver se dá tempo de nós ler aqui. Ó. Jacó, capítulo 7, versículo 40, versículo 26 em diante. E aconteceu que eu, Jacó, comecei a envelhecer. E como o registro deste povo está sendo escrito nas outras placas de Nefe, termino, portanto, esse registro e declaro que escrevi segundo o melhor do meu conhecimento, dizendo que o tempo passou para nós e nossa vida também passou como se fosse um sonho. Aqui, né, ele dá a entender, né, que foi rápida a vida, e a vida é rápida mesmo, a gente tem que aproveitar os momentos. Né? Agora, como que aproveitar os momentos? Né? Porque passa como um sonho você dorme e já acorda. Então, a vida passa rápido. Como aproveitar a vida? Né? Então, ele diz aqui, ó, a vida também passou como se fosse um sonho, sendo nós um povo solitário, solene e errante, expulsos de Jerusalém, nascido em meio à tribulação num deserto e odiado por nossos irmãos por causa das guerras e contendas, e assim lamentamo-nos até o fim de nossos dias. E aí ele despede aqui, ó, e eu, Jacó, vi que logo deveria baixar à sepultura. Portanto, disse ao meu filho Enos, toma essas placas e transmite-lhe as coisas que meu irmão Nefe me ordenara. E Enos prometeu obediência às ordens, e termino o meu registro nessas placas. Tendo escrito pouco, despeço-me do leitor, esperando que muitos de meus irmãos possam ler minhas palavras. Irmãos, adeus. Ele está despedindo da gente aqui, né? E nós também estamos lendo as palavras de Jacó aqui. Eu acho bonita a despedida dele e a preocupação dele em manter o registro ali, passando para o seu filho Enos. Enos também deixa uma despedida incrível aqui. Vamos finalizar com a de Enos aqui, tá bom? A despedida de Enos. Então, Enos aqui, ele é muito interessante o livro de Enos, ele é só um capítulo, mas ele começa, né, com uma incerteza, né, da salvação dele, e a gente vê uma grande transformação nesse capítulo. Ele passa por uma grande experiência, e aí ele tem certeza da salvação dele. Então essas são as últimas palavras dele aqui, e que nós possamos
ter essa certeza também, tá bom? De poder entrar no reino de Deus, ter essa esperança. Vamos lá. Enos capítulo 1, só é um capítulo, versículo 26 em diante. E vi que logo deveria descer à sepultura, tendo sido inspirado pelo poder de Deus a pregar e profetizar a este povo e declarar a palavra segundo a verdade que está em Cristo. E declaro-vos-eis durante todos os meus dias, e nisso tenho me regozijado mais do que nas coisas do mundo. Olha só que interessante, né? Regozijo, alegria. Ele fala que ao pregar o evangelho para as pessoas, ele sentia mais alegria do que nas coisas do mundo, né? Tinha mais alegria em pregar o evangelho, né? Do que na qualquer outra coisa, do que jogar futebol, trazendo para os nossos dias, do que jogar videogame, do que qualquer outra coisa. Pregar o evangelho para ele foi uma grande felicidade. Trazia mais felicidade do que qualquer outra coisa no mundo aqui para ele. E logo irei para o lugar de meu descanso, que é com o meu Redentor, pois eis que nele descansarei. E regozijo-me no dia em que meu corpo mortal revestir-se de imortalidade e apresentar-se diante dele. Então verei a sua face com prazer, e ele me dirá: Vem a mim, ó bendito, há um lugar preparado para ti nas mansões de meu Pai. Amém. Nossa, que incrível, né? A despedida dele aqui, a certeza que ele tem, nós possamos ter essa certeza também. Para nós obtermos essa certeza, basta nós continuarmos progredindo no caminho do convênio, perseverar até o fim, tá bom? A gente vai obter essa confiança também. Tem outras despedidas, mas não deu tempo de eu trazer aqui para nós falarmos, né? Eu gosto bastante do rei Benjamim. Como despedida, ele chama todo mundo para frente do templo ali, fala do convênio, né, chama as pessoas, registra o nome das pessoas que fizeram convênio com o Senhor ali no templo. Então é uma despedida, o discurso do rei Benjamim. Né, ele é excelente ali, de sabendo que ia ser as últimas palavras dele, e aí ele passa o reino para o filho dele, Mosias, ali governar no lugar dele. Mas é incrível também, né? Só que é extenso, né? O discurso dele, as últimas palavras são extensas, é um discurso formidável. Eu gosto também. E também a despedida de alma aos seus filhos. Ele chama cada um dos filhos e dá conselhos separadamente ali também. Eu gosto dessas despedidas de alma, né? E é isso, né? Vamos finalizar aqui. Hoje, então, nós estudamos aqui Moroni, capítulo 10, versículo 34, o último versículo aqui, que foi a despedida de Moroni, né? E ele fala que vai se encontrar conosco no agradável tribunal do grande Jeová, né? Que possa ser agradável para nós também. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.